Samantha avisa Oscar que Álvaro está indisposto e que ficará cuidando dele. Álvaro dopado continua pedindo por um médico, mas Samantha insiste que ele precisa de amor. Ela então começa a tirar sua roupa e o beija com a intenção de abusar dele. Leonardo afirma a Ângela que jamais deixará de pensar nela, pois ela está gravada em seu coração. Com gratidão, Ângela reconhece sua compreensão, enquanto Leonardo confessa que apenas se resigna à situação. Ela se despede com um beijo e parte. Em sua sala, Geraldo conversa com Ramon, que revela ter ouvido Fulgêncio confessar o assassinato de Gabino. Curioso, Geraldo pergunta como isso aconteceu e Ramon relata que em uma das bebedeiras de Fulgêncio ele admitiu ter se apaixonado por Adela, desejando ficar com ela, já que seu compadre estava destinado à morte. Fulgêncio repetiu essa mesma história várias vezes e, conhecendo tanto ele quanto Adela, para Ramon está claro que Fulgêncio é o verdadeiro culpado pela morte de Gabino. Geraldo, intrigado, questiona por que Ramon demorou tanto para compartilhar essa informação. Ramon explica que foi somente após a condenação de Adela que Fulgêncio começou a se abrir e acrescenta que outras testemunhas também podem confirmar seu relato. Geraldo então pergunta se Ramon estaria disposto a testemunhar diante do juiz e ele prontamente garante que sim, pois não é justo que uma mulher tão bondosa como Adela esteja pagando por um crime que não cometeu. A doutora Josefina tranquiliza Salma e Leonardo, assegurando que a bebê está em perfeita saúde. No entanto, Salma questiona se os exames foram realizados corretamente, pois sente que algo não está certo com sua filha. Josefina, com paciência, explica que Salma só está muito ansiosa e precisa encontrar serenidade. Salma insiste que sua filha sabe que não é desejada e por isso se recusa a nascer. Leonardo tenta afastar essas ideias, pedindo que ela não fale absurdos, mas Salma argumenta que a bebê sofre com o tipo de comportamento de Leonardo. A médica preocupada adverte que essas suposições podem prejudicar tanto a mãe quanto o bebê e sugere a inclusão de um suplemento, além de exercícios de respiração para ajudar Salma a relaxar. Salma responde que só encontrará paz quando seu marido parar de se preocupar com as outras pessoas e dedicar atenção exclusivamente a ela e a bebê. Josefina concorda com Leonardo, o que leva Salma a se levantar decidida, declarando que não quer uma médica que não confia nela e que buscará outra ginecologista. Leonardo afirma que Josefina é a melhor profissional, mas a médica diz que Salma deve seguir o que lhe parecer mais adequado. Após a saída de Salma, Leonardo se desculpa com Josefina e promete que tentará fazê-la mudar de ideia. Josefina aconselha-o a respeitar a decisão de Salma, lembrando-o de que é importante cuidar tanto dela quanto de si mesmo, oferecendo à esposa o que ela mais precisa, tranquilidade. Dário mostra o raio-x de Josué a Ângela, informando que ele está se recuperando, o que a tranquiliza. Em seguida, Dário admite estar um pouco ansioso e Ângela pergunta se isso tem a ver com Clarinha. Dário confessa que sente que todos o veem como um predador e Ângela sugere que ele pode estar exagerando. No entanto, Dário insiste que ninguém compreende o amor que sente por Clara. Ângela questiona por que ele se preocupa tanto com a opinião dos outros, lembrando que o importante é como ele se sente. Dário comenta que seu irmão lhe deu o mesmo conselho. Ângela fica contente ao saber que Leonardo e Dário estão se dando bem e Dário compartilha do mesmo sentimento. Ela comenta com Dário que percebeu uma grande mudança nele e acredita que Clara tem sido parte dessa transformação. Dário parece confuso e Ângela explica que agora ele se importa com o que os outros pensam e deseja a felicidade de Clara. Dário garante que faria qualquer coisa para vê-la feliz e admite que no passado, se tivesse conhecido uma garota como Clara em um bar, teria apenas a levado para a cama. Agora, contudo, ele quer protegê-la e fazê-la feliz, sendo alguém melhor por ela. Ângela pergunta se ele sente que está prejudicando Clara, mas Dário tenta explicar que não é isso. Antes de continuar, uma enfermeira interrompe para avisar sobre a chegada de um paciente. Ângela visita Adela e conta que Josué está melhor, deixando Adela radiante. Adela expressa o desejo de segurar seu neto no colo, ao que Ângela confessa sentir o mesmo, mas reconhece que precisa ser paciente. Adela pergunta como foi o batizado e Ângela explica que foi uma cerimônia simples, já que Josué estava na incubadora e tudo o que ela queria era segurá-lo em seus braços.
Adela afirma que Josué herdou a força de Ângela. Enquanto isso, o morador da vila se encontra com Valdomiro e recebe um recibo referente à dívida que tem com Félix por ter colocado presentes no quarto de Luz. O homem se sente culpado por suas ações, mas Valdomiro adverte que ele precisará passar informações e realizar alguns serviços para eles. Quando o vizinho hesita, recebe um tapa e Valdomiro avisa que já está envolvido até o pescoço, exigindo que ele diga como está Pablo. O homem responde que só sabe que Pablo está em estado grave e que Luz e Guigo passam o dia no hospital, já que o quadro de Pablo piorou e ele está sendo submetido a novos exames. Ângela informa dela que assim que ela estiver livre, elas retornarão para Real do Mar e desta vez ninguém está ameaçando-as. Ângela comenta que percebeu que a situação da capital se tornou muito complicada e que entre ela e Leonardo já não há mais nada. Adela afirma que fará o que Ângela decidir, mas Ângela nota que sua mãe está pensando em Geraldo. Adela admite que sentirá falta dele. Ângela sugere que Adela fique com Geraldo, mas Adela responde que não conseguiria viver longe de Ângela e de seu neto. Além disso, ela não tem certeza se Geraldo gostaria que ela permanecesse. Ângela garante que ele gostaria e sugere que deixem essa decisão para depois, esperando que Adela seja libertada em breve. Leonardo, por sua vez, está explicando a Abel, Luz e Ed que em breve receberão os resultados dos exames de Pablo, quando Ângela chega para ouvir também. Ele esclarece que apesar de Pablo estar consciente, ele ainda não está fora de perigo, pois enquanto seu rim não funcionar corretamente, sua vida continuará em risco, deixando todos abatidos. No apartamento, Salma aparece na sala com uma garrafa de bebida e um copo, exibindo um sorriso irônico aguardando Leonardo. Quando ele chega, fica desesperado, acreditando que ela está bebendo, lembrando-a de que isso prejudica a bebê. Salma, chorosa, acusa Leonardo de ser culpado por não se importar com elas. Ele tenta argumentar, dizendo que precisa trabalhar e não pode estar à disposição dela o tempo todo, mas Salma retruca que se fosse Ângela, ele agiria de outra forma. Leonardo afirma que Salma está obcecada, mas ela rebate, dizendo que ele é quem está obcecado, embora se recuse a admitir. Leonardo insiste que Salma precisa se acalmar para não prejudicar a filha, e chorando ela implora por ajuda, afirmando que não consegue lidar com isso sozinha. Leonardo abraça tentando confortá-la e avisa que vai se livrar de todas as bebidas. Enquanto isso, Guigo, Ed e Oscar vão ao parque em busca de Estrelinha. Um homem informa que a viu recentemente, mas ela estava abatida e fragilizada e ele não sabe para onde ela foi. Guigo se lembra que quando Estrelinha estava triste, costumava subir nos telhados, mas precisa decidir por onde começar a procurá-la. Em um bar, Mirtes e Samantha pedem a Jerônimo que ameace e suborne Ramon para fazê-lo desaparecer, garantindo seu silêncio. Em troca, Jerônimo exige mais dinheiro e Samantha prontamente concorda em pagar o que for necessário. Clara informa Sebastian que não poderá trabalhar com ele, pois o desfecho da história da protagonista que eles criaram se tornará realidade hoje. Sebastian adverte que isso é uma loucura, mas Clara insiste que é o que ela realmente deseja e espera que ele respeite sua decisão, embora ele continue preocupado. Álvaro acorda desorientado na cama, ainda confuso e incapaz de usar o telefone. Ao perceber que a porta está trancada, ele grita por Samantha, perguntando se ela perdeu o juízo e depois chama por Dalva para que abra a porta. Enquanto isso, Ed, Oscar e Guigo continuam procurando por Estrelinha nos telhados dos prédios. Geraldo informa a Ângela que conseguiu agendar uma reunião com o secretário de saúde para ela. Agora tudo depende dela. Animada, Ângela promete se dedicar ao máximo para garantir a aprovação de seu projeto. Geraldo se oferece para acompanhá-la e lembra que ela precisa estar muito bem preparada para a apresentação. Ângela, determinada, assegura que ele não vai se arrepender. Geraldo não tem dúvidas disso, pois conhece bem a dedicação e a alegria com que Ângela trabalha. Enquanto isso, Leonardo tenta juntar as peças do quebra-cabeça para descobrir quem assassinou seu pai quando recebe uma ligação de Garcia. Ele é informado de que o corpo de Benjamin foi encontrado enterrado fora da cidade e fica chocado ao saber que Benjamin foi assassinado. Dalva finalmente encontra as chaves e consegue libertar Álvaro, informando que Samantha não está em casa. Álvaro rapidamente liga para ela e diz que precisam conversar.
Em seu escritório, Samantha, satisfeita, responde que não esperava outra reação, especialmente após a tarde prazerosa que passaram juntos. Álvaro, horrorizado, percebe que Samantha abusou dele e, perplexo, ouve quando ela pergunta como ele se sente ao ser usado e afirma que será eternamente grata se tiver engravidado. Álvaro acusa Samantha de ser mentalmente perturbada, mas ela responde dizendo que está apenas defendendo o que lhe pertence. Álvaro deixa claro que jamais ficará com ela. Samantha então avisa que sofreu quando ele pediu o divórcio e jura que Ângela pagará por isso. Sebastian chega à mansão, implorando para que Álvaro impeça Clara de fazer algo que ela poderá se arrepender pelo resto da vida. No cartório, Clara e Dário estão se casando. Clara aceita Dário como seu marido, mas quando o juiz pergunta a Dário se ele aceita se casar com Clara, ele sorri nervoso e não responde. O juiz repete a pergunta e, com os olhos cheios de lágrimas, Dário diz que sente muito, mas não pode se casar com ela, deixando Clara profundamente desapontada. Nos corredores do hospital, Samantha se aproxima de Ângela e com raiva esbofeteia, acusando-a de ser a culpada pelo pedido de divórcio de Álvaro. Ao mesmo tempo, Júlio invade o consultório de Leonardo, mas este afirma que não tem nada a discutir com ele. Júlio insiste dizendo que precisa mostrar algo que mudará a vida de ambos. Relutante, Leonardo pede que seja rápido e o deixe em paz. Júlio então revela uma gravação de Mirtes, na qual ela confessa que Leonardo é na verdade filho de Júlio. Revoltado, Leonardo se recusa a acreditar, afirmando que Mirtes sempre mente e manipula. Júlio concorda que Mirtes tem essas características, mas insiste que Leonardo é seu filho. Indignado, Leonardo acusa Júlio e Mirtes de serem iguais. Júlio jura que não sabia de nada, mas Leonardo exige que ele saia, reiterando que seu verdadeiro pai é Sandro Santillana. Antes de partir, Júlio expressa o desejo de conversar novamente quando Leonardo estiver mais calmo. Assim que Júlio sai, Leonardo desaba em lágrimas. No cartório, o juiz concede alguns minutos para Dário e Clara conversarem. Clara, desesperada, pede a Dário que diga que está brincando, mas ele, com pesar, explica que a ama mais do que tudo e é justamente por isso que não pode seguir com o casamento, pedindo perdão. Clara chora, suplicando para que ele não faça isso. De volta à discussão, Ângela revida a bofetada de Samantha, que avança furiosa sobre ela. Nélida intervém, segurando Samantha e lembrando-a de que Ângela acabou de ter um bebê. Samantha, fora de si, grita que Ângela teve um filho bastardo, cujo único propósito foi separá-la de Álvaro. Ângela, por sua vez, afirma que o divórcio é consequência das tolices que Samantha e Álvaro cometeram. Nélida insiste para que Samantha se controle, ameaçando chamar a segurança, mas Samantha, obstinada, diz que quem deveria ir embora é Ângela. Ângela sugere que Samantha precisa de ajuda, mas Samantha retruca, ameaçando que será Ângela quem precisará de ajuda quando acabar com ela. Após essa declaração, Samantha sai furiosa.